Fala, minha amiga. Tudo bom? Tô menos, né? Vai dar tudo certo, tá tudo certo, tá tudo bem. Passamos uma, agora vamos fazer a avaliação. Rosane, você tem que me dar um dia para a gente poder fazer a reunião do curso, Rosane. Você quem tem uma agenda mais complicada. Olha quem está aí, ó, Anunciata. Convidei, ele quis vir. Ô, garoto, abre essa câmera aí para eu te ver. É todo mundo escondido, deve estar todo mundo de camiseta, calcinha, cueca. É o D. Peraí, agora acho que foi. Garoto! Que saudade, menino! Gente, que Ai, bom quanto te tempo. ver aqui! Ai, que saudade! Tanta Tudo coisa para a bem? gente falar, tanta coisa para a gente conversar. Você nem imagina, Helder. Tanta fofoca, não é mesmo? Ai. Muitas, Professora Tânia me fez o milhares. convite, adorei. Obrigado, Que professora. bom! Eu joguei verde, colhi maduro. Que bom, estou super feliz. Ganhei minha tarde agora te Eu vendo aqui. também. Que bom, meu Ô, amigo. minha amiga, obrigado. Obrigado mesmo. Você mora no Como é meu que tá a vida? coração. Tudo bem? Sim, tudo bem. Olha só, olha, inclusive, Anunciata, você não tem noção do que você fez na minha vida. Olha o que está do meu lado. Imagina. Ele também está aqui do meu lado, ó, o meu. Olha, Aqui, ó. presente seu. Aqui, ó, o meuzinho aqui, ó, do meu lado, ó. Esse também não sai daqui. Olha, tem Presente tanta coisa que eu quero seu. conversar com você, mas, enfim, que eu queria te envolver, mas eu queria saber como é que está a tua vida. Se está mais ou menos, mais para menos, É né? muitas Isso não transformações. dá para discutir no É, seminário. Depois a gente, Que depois a vocês pena, gente que conversam, pena. fofoca. depois Depois a vocês gente conversa. tricotam. Depois a gente Depois conversa. vocês tricotam aí. Pode Pois é, deixar. tem muito mesmo. Tânia, oi, Augusto. Tânia, deixa eu só te falar uma coisa. A Sheila não está aqui porque ela está nos últimos preparativos para o evento de amanhã. Então, ela está numa reunião da mediação, porque a mediação vai ser com ela. Então, ela pediu tempo para se preparar. Falei, então tá bom. Eu falo para a Tânia que ela vai se preparar. Não, eu hoje dei um puxão de orelha nos meus alunos todos, porque eles não estão com compromisso semanal, entendeu? Aí vamos ver se funciona. Eu sou muito ruim de puxar a orelha, então eu puxo mal. Tudo bem, Augusto? Hoje nós temos duas carinhas novas aqui. Não, Tudo uma bem, carinha Tânia? nova. Tudo bom? Que é o Helder. A gente Acho não que se quem está conhece, aqui não. não conhece ainda o Helder. Oi, gente, prazer. Helder fez mestrado aqui no nosso programa. Quando foi, Helder, que você se formou? Junto 2000, comigo, foi 2014. 2014. 2014. Ih, tem 6 anos que ele já saiu. Agora está querendo voltar para o doutorado. Vai Aí eu disse, voltar. vem Não, vou aqui, pirou voltar. aqui no nosso grupo, participa um pouquinho do grupo, quem sabe você ou entra de vez ou sai correndo. Então, O Helder, se você sair do grupo dela, entra no meu. No meu, você sempre tem isso uma não se vaga faz, bem hein? Isso garantida. não se faz, muito menos publicamente. Não, ele não vai sair do grupo da orientadora dele, de jeito nenhum, né? Hoje teve Exatamente. muita atividade, menina. De manhã teve atividade do Fórum de 100. A gente está com uma semana de pós-graduação que está correndo todo dia de manhã e às vezes à tarde. Então, hoje foi um dia que teve de manhã e teve de tarde. E nesse meio tempo a gente tinha duas atividades. Tinha a atividade do laser, né? E tinha duas, não. Tinha a outra era do Fórum também. Enfim, eu fiquei completamente atolada de atividade. Ainda não levantei daqui só para ir ao banheiro e comer. Helder, eu estou pensando numa coisa, mas é assim, a gente tem que conversar mesmo, porque é para alguma coisa muito legal. Mas assim, Beto está no laboratório ainda, Beto? Tá, olha tá? só, vestido Depois de a gente conversa laboratório. Já devagar, tá? começou, já reassumiu o laboratório. Então, vamos lá. Gente, vamos tentar começar, então, na hora certa? A programação hoje. Obrigada pela presença dos que estão aqui. A programação hoje foi extra, porque a gente tinha combinado não fazer
encontro no dia de laser, mas esse laser não foi às 5 da tarde, foi às 2 da tarde, porque tinha uns convidados suíços, e aí para eles ficava muito tarde se fosse às 5, né? Então a gente baixou, mas isso diminui a nossa presença no evento do laser, mas, por outro lado, permitiu que a gente fizesse o encontro normal do grupo de trabalho às 5, né? E aí eu pedi, então, ao Augusto Amaral, que está ali na minha tela, ele está ali no cantinho, e é o nosso novo membro aqui do grupo, para apresentar um pouco das experiências dele com arte e ciência. Fernandinha, abre sua câmera um pouquinho. E estamos aqui com, basicamente, o nosso grupo de pós-docs, a Jaqueline, o Roberto e o Augusto, né? De doutorandos, a Fernanda e a Anunciata, e de especialização, no caso da Rosane, e de iniciação científica, no caso da Ana Beatriz. É científica ou tecnológica? PIBIC ou PIBIT? Eu acho que é PIBIC. Científica, né? Isso. Então, a gente ainda não conseguiu ainda fazer uma super reunião com todo mundo, mas as pessoas vão chegando e a gente vai começando, tá? Para não ficar Essa é a pesado. primeira vez que o Augusto está vendo todo o grupo? Não, ele teve na semana passada, né, Augusto? Segunda. É a segunda vez que ele está vendo o grupo. Ele veio... Mas assim, o rosto de todo mundo, conhecendo, é a primeira vez que você está vendo. Eu conheço já a Rosane, conheço o Roberto, que esteve na banca junto com a Tânia, e acho que fez só. a apresentação semana passada também. O Roberto foi que deu o seminário semana passada. Tem a Jaqueline, que é essa moça bonita aqui de baixo, que vai trabalhar com você no curso, que vocês ainda não se encontraram, mas a gente tem reunião dia 20, sei lá quando é que é o dia. Eu não sei mais qual é o dia. Seja bem-vindo. Você está muito dada. Você está trabalhando comigo, você está trabalhando com o Augusto, você está parecendo arroz de festa, hein? Ô, garota. Rosane também. Estou com todo mundo. Beta, todo mundo. Mas é porque aparece, as pessoas criativas aparecem, se juntam, e aí a gente tem que, não é botar na caixa não, mas a gente tem que dar uma liga, entendeu? E não é simples dar liga em pessoas criativas. Pessoas criativas têm a tendência de trabalhar sozinhas muitas vezes, entendeu? Então, dar liga coletiva é bem difícil. E o Helder, para quem não conhece, é um candidato a doutorado que deve entrar ano que vem, eu não vou ter dúvida disso. Ele já fez mestrado com a gente há 6 anos atrás e está retornando, né? É o homem dos aromas, dos perfumes. A Maria Marta vai ficar encantada com você. Ela faz a terapia e... Boa tarde. Mas Helder está entrando para trabalhar com ciência e arte. Ele está trabalhando para trabalhar com perfume, né, Helder? Né? Perfumaria é uma arte, né? Ciência e arte, todo mundo. E a gente, o Augusto foi vou fazer uma introdução rápida. O Augusto foi uma grata surpresa que a gente teve quando abriu o curso livre, que era um curso para a gente montar o nosso curso de terapia criativa. O Marcelo Mendes estava com a ideia de transformar o curso para pacientes, que é o curso Falamos de Chagas, num curso mais voltado para a arte-terapia. Então, ele começou a trabalhar o conceito de arte-terapia. A gente chegou à conclusão, nas primeiras discussões, que a arte-terapia era uma atribuição específica do terapeuta, né? Ele é arte-terapeuta, mas que ensino criativo a gente podia fazer de forma mais aberta, sem a questão profissional. Como se porque a gente não vai fazer uma sessão de fisioterapia ou uma sessão de arte-terapia no coletivo, muito menos sem um profissional gabaritado naquilo. Mas ensino criativo, a gente pode misturar todo mundo, museóloga, médica, biólogo, cientista social, antropóloga, psicóloga, a gente pode misturar tudo nesse conceito de ensino criativo que vai desenvolver, espero, em terapia social criativa, mas a gente ainda não chegou nesse patamar, né, de segurança conceitual e prática. Então, é isso. E aí o Augusto se candidatou ao curso e ele já vem fazendo umas coisas muito nesse campo, está lá no Sul, ele não é do Rio, nós todos aqui somos do Rio, mas ele está lá no Sul, e vai apresentar um pouco do que ele nos apresentou na entrevista, mas eu acho que hoje, de uma forma mais livre, né, e
e mais convincente para o grupo todo. A palavra é sua, Augusto. Então, boa tarde, vendo vocês assim de manga curta. Tem frio aí? Me dá um frio. Tem frio aí? Aqui eu estou de ventilador ligado. Eu estou com o ar ligado aqui, ó. Nós aqui hoje faz 5, 6 graus. Eu moro em Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul, bem próximo do Chuí. E nós estamos aqui numa região fronteiriça e é um prazer estar com vocês, uma alegria. E eu, assim que a Tânia propôs essa apresentação, eu fiquei pensando, bom, o que eu vou fazer? E eu quero falar basicamente da experiência na Cuidativa e as coisas que estão acontecendo hoje, né? Mas eu preciso... Ah, peraí, deixa eu autorizar aqui a múltiplos participantes. Agora deve dar, para você fazer compartilhamento de tela, né? Ah, tá. Então, eu resolvi, antes de apresentar essa experiência mais recente, fazer uma retomada histórica de alguns pontos importantes da minha trajetória. E a minha, digamos assim, fundamentalmente o que eu venho estudando no doutorado, no pós-doutorado e mais recentemente é a questão dos processos criativos colaborativos, né? Então eu venho pensando na questão da formação humana do ponto de vista do teatro e da terapia, né? O teatro como expressão, né? Expressão, manifestação corporal, cênica, e também com um viés terapêutico, né? Mas como eu cheguei aí, né? Então eu quero falar rapidamente um pouco assim das minhas primeiras intervenções, dos meus primeiros trabalhos. Eu durante 15 anos trabalhei nas telecomunicações, né? Eu trabalhei na Global Village Telecom e na Embratel. E na Embratel, eu, além de gerente de negócios corporativos, eu também acumulei a função de formador, né? Então, eu trabalhava na área de negócios da Embratel e também estava vinculado ao departamento de recursos humanos da empresa. Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Nessa época, essa época foi muito rica, né? Foi um momento muito importante para mim. Eu não tinha ainda ingressado na vida acadêmica, eu tentei fazer administração de empresas, mas aí já, digamos, mais para o final do curso, eu vi que não tinha muito a ver comigo e larguei a administração de empresas. Mas eu me desenvolvi muito do ponto de vista como um autodidata, né? Comecei a estudar fundamentalmente os grupos operativos, né? Então entrei já no início, comecei a trabalhar conceitos, né, do campo da psicologia social e também conheci Antonin Artaud, fundamentalmente, um livro muito importante dele chamado Teatro e Seu Duplo, orientou muito a minha trajetória, né? E o conceito de corpo sem órgãos, que é um conceito que me é muito caro. Nessa época, eu comecei, então, nesses cursos, né, que eu dava para os meus colegas em todo o Brasil, foi um processo de reengenharia na Embratel, e eu e outros colegas ministrávamos esses cursos de formação. E esses cursos, nesses cursos eu trabalhava um aspecto vivencial, né? Tinham ferramentas de software e tal, voltadas para a gestão de negócios, né? E, além disso, nessas oficinas de formação, eu trabalhava basicamente o teatro, né? Eu trabalhava com
as técnicas de formação de atores e não atores que foram desenvolvidas por Augusto Boal. Naquela época, eu cheguei a conhecer o teatro do oprimido, cheguei a fazer teatro do oprimido, mas nas minhas oficinas na Embratel, eu trabalhava muito com as técnicas do Boal, né? Eu também trabalhava com o psicodrama. Já naquele momento, eu comecei a fazer as primeiras misturas, né? Eu comecei a misturar o psicodrama do Moreno com a biodança, né? Eu também fiz uma boa parte da formação em biodança. Então, eu tinha essa experiência, né? E tinha as leituras também de Rolando Toro, que me ajudaram muito, né? Os conceitos da biodança, conceitos chaves da biodança. E eu comecei a misturar, né? Essas várias concepções de teatro, e algumas pareciam até meio antagônicas no primeiro momento, mas foi parte do meu processo, né, como formador, né, essa vontade de fazer as misturas. Mas, como eu falei para vocês, eu fiquei 15 anos nas telecomunicações, né, eu eduquei meus filhos e conquistas materiais da minha vida, muitas delas foram naquela época. E eu cheguei, num determinado momento, pouco antes de sair das telecomunicações, eu fiz somaterapia, né? Para quem não conhece a soma, é uma terapia, digamos, de fundamentação libertária, né? De um cara chamado Roberto Freire. Ele criou a somaterapia e ele era um estudioso, médico, e fez psiquiatria, trabalhou com teatro muitos anos, né? Ali na somaterapia o teatro voltou para mim muito forte, agora numa nova perspectiva, né? Que perspectiva é essa? E aí eu vejo como um ponto importante da minha formação a somaterapia, digamos assim, ela foi muito importante para mim sair das telecomunicações, porque ali eu conheci a pedagogia libertária, né? Eu comecei a entrar em contato com alguns conceitos de antipsiquiatria também, que também me influenciaram ao longo da minha caminhada, bastante, né? E a Gestalt, né? Os estudos de um médico chamado William Reich, enfim, toda essa bagagem, digamos, que eu acumulei ao longo desse tempo na Embratel, foi uma trajetória mais ou menos paralela, né? A Embratel e essas outras atividades, né? Ali eu já estava começando a fazer teatro, um teatro profissional, subir no palco e ter noções mais... ter a formação propriamente no teatro. E todas essas outras coisas que eu falei para vocês, elas estavam correndo em paralelo, porque a Embratel não investia, esse era um investimento muito pessoal, muito meu, e que eu acabei levando para dentro da Embratel e levando para os cursos, para as oficinas, para essas vivências que eu comecei a fazer, já trabalhando uma perspectiva de formação humana dentro do segmento empresarial, mais especificamente nas telecomunicações, né? E ali eu comecei a perceber a fragilidade dos conceitos de dinâmica de grupo que chegavam para mim através de uma consultoria internacional chamada Gemini, que a Embratel tinha contratado, para nos orientar com relação à formação na área de negócio. E eu comecei a não gostar dessas tecnologias, né, de formação, e comecei a buscar outras coisas, comecei a estudar e senti a necessidade de ter uma formação acadêmica. Ali eu comecei, né, já nesse processo de sair das telecomunicações, eu comecei, então, a buscar uma formação. Aí eu fiz, então, o meu curso de licenciatura em Ciências Sociais, essa é a minha graduação, né? Ali eu continuei me aperfeiçoando no teatro, né? Já saindo, então, porque eu, como gerente de negócios corporativos na Embratel, eu tinha uma formação técnica. Eu era técnico em telecomunicações
e fazia gestão de negócios na área das telecomunicações. Duas coisas juntas, né? Eu tinha uma pequena carteira de clientes e as minhas atividades estavam muito ligadas a isso. Então, eu fiz as ciências sociais e logo em seguida eu fiz um curso de especialização em memória, identidade e cultura material, né? E logo após eu terminei esse curso e eu recebi um convite para coordenar um ponto de cultura que naquela ocasião estava ligado à Universidade Federal de Pelotas, né? Era um convênio da Universidade Federal de Pelotas com o Ministério da Cultura, através do programa Cultura Viva, que foi um programa do Gil, do ministro Gil, enquanto ministro da Cultura. E nesse ponto de cultura na Universidade Federal, era uma espécie de incubadora de manifestações artísticas populares, né? Ali foi o primeiro contato que eu tive com a questão da inclusão social, que também passou a acompanhar a minha trajetória dali para frente, né? Essa ideia de inclusão social me veio através da vivência com a Banda União Democrata, que foi uma banda histórica aqui na cidade, foi tombada como patrimônio cultural imaterial da cidade de Pelotas, aliás, do estado do Rio Grande do Sul. O convívio com o Odara, que era um grupo, uma ONG, um grupo de dança afro, e o pessoal do movimento hip hop também. Comecei a conviver com essas pessoas e a fazer a produção cultural. Eu comecei a atuar como produtor, coordenador geral desse ponto de cultura, né? Também tínhamos o pessoal da capoeira, né? Que transitava ali no ponto de cultura, fazia oficinas, etc. Juntamos vários movimentos de capoeira, principalmente a capoeira Angola, e artistas de rua, né? Que não tinham lugar para ensaiar, por exemplo, com o ponto de cultura passaram a ensaiar ali no ponto de cultura, que é um lugar central da cidade e bastante de fácil acesso. Muito bem, nesse momento da minha vida eu comecei a atuar também como curador, né? Eu comecei a trabalhar com alguns artistas plásticos, né? Madu Lopes, Hamilton Coelho, Jorge Conde. Comecei a organizar exposições desses artistas plásticos, que eram pessoas muito comprometidas com as causas ambientais, né? E ali, defensores do meio, militantes, né? Ativistas do meio ambiente, né? Da educação ambiental. E ali, já como curador, eu comecei a ter uma afinidade muito grande com essas questões, tanto sociais quanto ambientais, que hoje, para mim, eu enxergo como uma única coisa. Os problemas ambientais são problemas sociais, tá? Muito bem. Essa, então, foi a primeira... esse momento da minha vida foi um momento importante e... eu entrei, depois de fazer esse curso de especialização, eu fiz um curso, aí eu entrei para a área da educação. Comecei a pesquisar mais profundamente a questão da formação humana, né? E esse momento já de estudos avançados, para mim, eu fiz o meu mestrado na educação física e fiz o meu doutorado na educação ambiental, né? E comecei a estudar essa relação entre corpo e ambiente, que também me é muito cara, né? A relação entre os corpos, a interação entre os corpos e a interação com o meio ambiente. Nesse processo de formação, tanto na educação física quanto na educação ambiental, eu comecei a desenvolver um conceito que chamei de teatralidade humana, né? Na perspectiva de que existem outras teatralidades, que os animais também fazem teatro. Um tipo de teatro diferente, mas uma forma teatral, né? De expressão teatral. E foi uma coisa um pouco assim, no sentido de brincar um pouco com essa ideia.
mas de começar a problematizar de uma forma um pouco mais consistente do ponto de vista conceitual, teórico, o antropocentrismo, né? Ou seja, o homem no centro da atividade humana. E aí, a filosofia me ajudou muito nesse sentido, tanto no mestrado quanto no doutorado. As filosofias da diferença, né? Então, eu tenho uma afinidade muito grande com os trabalhos de Michel Foucault, né? E especialmente com a obra de Deleuze e Guattari, a esquizoanálise, né? A esquizoanálise foi muito importante, continua sendo, para mim compreender, para mim entender a realidade, né? E além da filosofia, né, eu avancei um pouco mais na psicologia social, né? Eu conheci René Lureau, que foi orientador do meu orientador, e conheci também Georges Lapassade, que são figuras importantíssimas do ponto de vista da análise institucional. São os criadores da análise institucional, que também já começou a se misturar com esses, digamos, outros conceitos, com a própria filosofia, e nesse aprofundamento que se desdobrou naquilo que eu chamo de experimentação cênica e audiovisual, né? Então, eu caminhei bastante nos últimos 20 anos na construção de experimentações cênicas e audiovisuais, porque tudo aquilo que eu fazia do ponto de vista da experimentação em si, das oficinas, dos processos de vivência de oficina, eu costumava registrar. E esse processo de registro, né, fazendo pequenos vídeos documentários, etc., ele foi se aprofundando, né, naquilo que, como eu disse no início, chamei de processos criativos colaborativos. Um outro momento importante, assim, antes de chegar na experiência da cuidativa propriamente, sem me estender muito, foi um trabalho que eu comecei um pouco antes do doutorado e que depois do doutorado eu continuei numa ONG chamada Casa do Caminho, né? Uma ONG que trabalha com saúde popular e comunitária e educação ambiental, né? Então, o meu orientador ele tinha um projeto de ensino e extensão chamado Cuidando dos Cuidadores. Então, é uma ONG, é uma rede de comunidades espalhadas na cidade. Até bem pouco tempo atrás eram 13 comunidades na cidade e na zona rural também, articuladas, produzindo fitoterápicos, produzindo xaropes, tinturas, homeopatias, né? Com base na produção do plantio orgânico, né? Tanto das plantas medicinais como também na alimentação. Então, o cultivo orgânico passou também a estar muito presente na minha pesquisa e direcionando o meu olhar como pesquisador. Muito bem. E eu estou, então, no meu doutorado, atuei na educação ambiental formal centrei mais os meus esforços de pesquisa na não formal, né? Muito bem. Esse momento, né? Esse momento ele foi importante para mim porque no doutorado eu entrei em contato com o clown, né? Eu comecei a trabalhar mais sistematicamente com o clown. Por dois motivos me levaram para o clown. Pela importância da alegria, né, no meu entendimento, e da improvisação, né? Digamos assim, a atmosfera de alegria vivida e sentida e expressada pelo clown, e também a sua extrema capacidade de improvisação. E aí eu estou falando basicamente do trabalho que é desenvolvido no Lume,
que é um trabalho começou a ser desenvolvido na extensão da Unicamp, e fundamentalmente do trabalho, mais especificamente, o trabalho que foi desenvolvido por Renato Ferracini. Eu também conheci Jean-Pierre Besnard, um francês de Toulouse que esteve no Brasil algumas vezes, e eu pude participar do processo de criação, nas oficinas de criação, e ele fazia duas aproximações interessantes, que era misturar clown com teatro do oprimido, né? Esse trabalho que Jean-Pierre chama de clown-municação, né? Fundamentalmente a comunicação criativa através da palhaçaria, também começou a fazer parte das minhas oficinas, né? Oficinas que basicamente tinham, digamos assim, o objetivo de facilitar processos expressivos e facilitar processos de interação humana e de interação dos humanos com o ambiente que nos cerca, né? Muito bem. Aí eu entrei no pós-doutorado. Cheguei no pós-doutorado entre 2013 e 2017. Durante 4 anos eu fiz o PNPD na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande. E esse foi um momento muito fecundo do pós-doutorado. Eu cheguei com um projeto de pós-doutorado, apresentei o projeto de pós-doutorado, e na hora de colocar esse projeto em funcionamento, me deparei com diversas questões, né? Nós tínhamos, então, um projeto de segurança alimentar, né? E de segurança e autonomia alimentar, que seria direcionado para uma unidade de extensão da FURG, chamada Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. E nós chegamos lá para trabalhar na área da educação, né, com as crianças da escola do CAIC. CAIC é a sigla, né? Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente. Então, nós chegamos lá, mas a diretora do CAIC tinha uma outra demanda. Quando nós chegamos lá, a diretora disse, olha, a unidade básica de saúde da família, que funciona aqui dentro, tem um grupo de adolescentes que é em situação de vulnerabilidade social, que a gente não sabe o que vai fazer com ele. Era um grupo de 40 adolescentes, filhos de catadores de papel, doméstica, prostitutas, traficantes, etc. E nós nos deparamos, então, com essa realidade, com essa proposta da diretora, que pediu o nosso auxílio, era nossa colega, nossa amiga, e eu e minha mulher, que também é doutora em educação ambiental, nós trabalhamos juntos, né? Vivemos juntos e trabalhamos juntos, nós aceitamos a proposta e chegamos para esse grupo de adolescentes com a proposta de dar segurança, de fazer as hortas comunitárias na vila, nas casas, difundir pequenas hortas comunitárias e o trabalho em rede, que era o trabalho que a gente já estava acostumado a fazer na Casa do Caminho, né? Porque o plantio comunitário na Casa do Caminho era muito forte, já estava na nossa bagagem como pesquisador, para mim e para minha mulher, que é bióloga. Quando nós apresentamos a proposta para os grupos de adolescentes, os grupos de adolescentes não queriam nada daquilo. Eles não queriam fazer aquilo. Eles nos disseram assim, olha, não queremos. Não quero. Vocês querem? Não querem. Aí, bom, o que vocês querem? E aí começou a discussão. Nós queremos fazer um filme. E aí, eles, bom, é o tema. Tá, tudo bem, vamos fazer o filme. Eu topei fazer o filme, eu e a Raquel topamos fazer o filme sem sermos cineastas, eu não tinha feito nunca uma direção de um filme, eu tinha feito eram uns vídeos documentários de uma forma assim, bastante amadora até, né? Porque não era o nosso foco.
Nosso foco eram as experimentações cênicas. Muito bem. Fomos fazer o filme. Fizemos uma roda de conversa com esses adolescentes e começamos, pouco a pouco, a duras penas, entrar no mundo deles. Conquistá-los de alguma maneira, conquistar a confiança desses adolescentes muito vulneráveis, não só do ponto de vista material, mas em todas as dimensões, né? Acostumados com a violência, com a truculência, com dificuldades para ouvir, para falar. Então, esse foi um processo muito intenso, né? Que resultou no filme chamado Mãe, Eu Tô Grávida, né? Que foi um processo de criação coletiva, de autoformação. Nós perguntávamos sempre para eles: o que vocês querem? Qual é o desejo de vocês? Vamos fazer o que juntos? Né? Um processo de autogestão, de autoformação que foi marcante na nossa trajetória. Né? Esse filme foi importante porque nós não abrimos mão de tratar a questão da segurança alimentar. Se vocês, eu posso depois mandar o vídeo, é um vídeo de 20 minutos, não daria para passar aqui, mas eu posso mandar para vocês. Vocês vão observar, por exemplo, que as cenas, a ambientalização do filme, na ambientalização do filme que aconteceu no CAIC, dentro do CAIC, que tinha uma farmácia viva, né, com plantas medicinais que eram cultivadas, né, por servidores da universidade, e uma horta, né, orgânica que também era cultivada por servidores da universidade, e nós ambientalizamos o filme nesses espaços. E ao ambientalizarmos o filme nesses espaços, nós começamos a discutir com eles a questão da segurança alimentar, da autonomia, a importância dos orgânicos, e pouco a pouco nós começamos a disseminar isso de uma outra forma, né? Nós não fizemos nenhuma horta nos canteiros das casas dessas pessoas, da família desses adolescentes, mas criamos um filme, e nesse filme a gente começou a lançar pequenas sementes, né? E essa é uma ideia que me é muito cara, né? De o que nós fazemos como educadores, ou pelo menos o que eu tenho feito ao longo da minha vida como educador, é lançar pequenas sementes e acreditar na vida, que a vida pode e vai fazê-las germinar, né? Então, acredito muito na força da objetividade, da racionalidade, mas eu também acredito muito nas minhas intuições, né? Enfim, terminei o pós-doutorado e comecei, então, eu estava sem vínculo institucional, né? De 2018 para cá, eu não perdi os vínculos, tentei os concursos públicos e tal. Fiquei em segundo lugar num, em terceiro lugar no outro fiquei em 10º lugar e não me efetivei como professor. Aí eu aproveitei esses 2 anos, né, e comecei a estudar uma coisa que eu queria muito estudar e não podia estudar, porque tinha as demandas do doutorado, compromisso e tal, que é a questão da espiritualidade. Então, nos últimos 2 anos e meio, eu venho estudando a espiritualidade, não como faria a maioria dos meus colegas das ciências sociais, estudando a história das religiões, mas eu comecei a estudar alguns livros indicados pelo meu sogro, que é uma pessoa muito estudiosa. Ele é um advogado, mas é um cara muito estudioso do misticismo, foi Rosa Cruz, então ele tinha uma riqueza de referências para me indicar e de conversas que eu comecei a ter com ele sobre a questão da espiritualidade. Então, aí, li a Gnose Original Egípcia, li Madame Blavatsky, um livro maravilhoso dela chamado Isis Sem Véu. Li um livro extraordinário, místico, extraordinário, chamado Livro de Mirdad, de um libanês chamado Michael Naimi. Li o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Enfim,
Foram diversas as leituras, né? Essas leituras foram importantes, muito importantes para mim, continuam ainda reverberando. Não posso deixar de citar, agora dei uma olhada aqui, um livro chamado Guardião dos Caminhos, a história do Guardião Tranca-Ruas, que é um livro escrito por Saraceni, um livro da Umbanda, um livro extremamente rico. E, então, mais ou menos, eu estou dando um panorama de coisas que eu comecei a me ocupar nos últimos tempos. E para chegar nesse ponto, né, a cuidativa chega na minha vida, né, a unidade de cuidados paliativos da Universidade Federal, da Faculdade de Medicina. Tenta concluir em 5 minutos para a gente poder discutir, porque já tem 35 minutos. Nossa, tá. Vou tentar. Então, essas duas coisas, né? 5, Tá 10. bem, pode deixar. Então, um livro chamado A Grande Síntese, de um médium italiano chamado Pietro Baldi. Esse livro é maravilhoso, é um livro que virou meu livro de cabeceira. É muito esse livro aqui, A Grande Síntese, ok? E ele é um livro que faz uma crítica, é um livro psicografado. Os biógrafos do Pietro Baldi dizem que quem foi Jesus Cristo quem ditou para ele esse livro. Outros dizem que foi São Francisco de Assis. E São Francisco me parece bastante viável que tenha sido, né? Não sei. Eu não sou médium, não sou espírita, mas é muito interessante porque ele faz uma crítica à ciência e diz que para que nós possamos evoluir, nós precisamos abandonar o método racional e caminharmos em direção ao método intuitivo. E aí, com relação ao método intuitivo, ele diz uma coisa bastante interessante, que é o refinamento do instrumento. Ele diz assim, literalmente, refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa, que é o vosso corpo. Né? Ele vai dizer que nós avançamos muito com relação à extensão do corpo, no sentido de termos poder com relação ao domínio da natureza. Né? Mas ele diz que nós precisamos agora fazer um outro movimento, que não é um movimento para fora, é um movimento para dentro. Né? E esse movimento é um movimento de desenvolvimento espiritual, que vai nos proporcionar ver aquilo que nós ainda não vimos. Ele vai dizer, o homem conquistou o que está fora de si, agora precisa conquistar o que está dentro de si. Né? Conquistar o poder, né? O poder e o domínio sobre o seu próprio espírito. E então essa é, digamos assim, as provocações que esse livro vem me fazendo, né? Me inquietei muito com relação a essa leitura. Vai dizer que a gente precisa ampliar as nossas práticas de sensibilidade, de sensibilização, para enxergar melhor, para perceber melhor, para sentir melhor, de uma outra maneira que a gente ainda não fez, que a gente ainda não experimentou. Né? Então, é nessa perspectiva que eu chego na cuidativa. Quando eu cheguei na cuidativa, uma amiga minha que é psicóloga me disse, eu conheço um trabalho lá na Faculdade de Medicina que tu vai gostar muito, que tem tudo a ver contigo, vai lá conhecer a cuidativa. E eu fui, foi isso no início de 2019, início do ano passado. E chegando lá, encontrei as pessoas muito em condições
bastante difíceis, né? Nos cuidados paliativos, a gente trabalha com as pessoas que, bom, o senhorzinho aquele lá foi lá, fez a cirurgia, estava com câncer, o médico abriu, não tem nada que fazer, fecha, né? E aí a gente encontra essas pessoas lá, passamos a encontrar, encontramos também um grupo de pessoas bastante já idosas, né? Com a doença de Parkinson. E aí começamos a trabalhar com essas pessoas. E ao longo do ano de 2019 fizemos diversas oficinas. Nós criamos então um projeto de extensão, né? Chamado Grupo de Teatro Interativo, Teatro e Terapia, né? E começamos a trabalhar a criação de um espetáculo, porque a médica que coordena, chamada Julieta Frippe, que é uma das candidatas à reitoria da Universidade Federal de Pelotas no momento, está em disputa nesse momento, ela me fez essa provocação. Ela disse assim, por que tu não faz um espetáculo? Eu já tinha passado pela experiência de fazer espetáculos, de dirigir espetáculos. Eu falei para ela, vamos fazer. E esse foi um processo marcante na minha vida. Eu não imaginei que eu pudesse ganhar tanto. Porque num primeiro momento, eu achei que eu ia me doar. Eu ia ter que me doar muito para pessoas tão debilitadas, né? E eu aprendi muito e ganhei muito com essas pessoas. Foi muito rica a minha convivência com elas e continua sendo rica, porque depois que nós fizemos a apresentação do espetáculo, né? Esse espetáculo foi um momento muito forte, né? Porque um espetáculo baseado na história de vida dos nossos atores e atrizes, que num primeiro momento eram só parkinsonianos e que depois começaram a chegar também os usuários do Serviço de Saúde Mental indicados pelos CAPs, porque eu tinha já vários amigos, já tinha uma orientanda na área de enfermagem que trabalhava no movimento, que estava envolvida com o movimento antimanicomial, e os próprios usuários do Serviço de Saúde Mental começaram a criticar os CAPs, né? Eles não queriam nem o hospital psiquiátrico e nem os CAPs. E aí eles naturalmente começaram uns falando para os outros e começaram a ir para o grupo de teatro interativo da Cuidativa e começamos a trabalhar juntos, os parkinsonianos e o pessoal da saúde mental, de uma forma muito criativa, muito potente, né? Porque inclusive os parkinsonianos, em muitos momentos, eles eram confundidos com doentes mentais, porque tremem, salivam muito, às vezes tem cãibra no rosto, etc. E eram, assim, publicamente eram... Então a gente começou a fazer essas experimentações e trazer isso e reviver momentos de discriminação que essas pessoas, tanto os da saúde mental como os parkinsonianos, viviam. E a gente, com essas histórias de vida, fomos aos poucos, ao longo do ano, todas as sextas-feiras, nós fomos indo lá, né, e trabalhando e montamos esse espetáculo. Foi apresentado o teatro cheio, num lugar chamado Cuidativa, é um espaço da Universidade Federal de Pelotas que foi, digamos assim, a Julieta conseguiu esse espaço. É um espaço bastante degradado, né? Porque esse espaço foi um espaço de uma antiga indústria de Pelotas, que hoje está em ruínas, e nós, com pouquíssimo, para não dizer que não houve nenhuma ajuda, né? Mas com pouquíssima ajuda da reitoria, a duras penas, fomos com um apoio bastante intenso da comunidade, né? Porque essa é uma marca forte do nosso trabalho, o trabalho da Julieta. Nós fomos reconstruindo esse espaço, né? O próprio auditório onde nós ensaiávamos, né? Porque agora com a pandemia nós estamos fazendo isso à distância, né? Foi um espaço construído pela comunidade, né? Fizemos um teatro numa sala grande que tinha lá. Você vai encerrando para a gente poder fazer pergunta e pensar sobre isso tudo, senão a gente não vai conseguir. Tá bem. Ok, tá bem. Então, eu queria encerrar minha fala com
uma frase de um sociólogo chamado Tony Negri. E achei interessante a foto que a Tânia mandou da minha apresentação com uma passarela, a gente chama aqui no Sul trapiche, sobre as águas, né? E Negri diz assim: quem ainda teria a coragem de lançar passarelas sobre o abismo? Eu acho que isso traduz um pouco o espírito daquelas pessoas que se desafiam a ter uma vida um pouco mais criativa e além de si e entrar em contato com o desconhecido, com o novo. Era isso aí. Bom, obrigado. Obrigada pela história longa que você nos contou aí, que deu uma trajetória, ó, tem aplausos aí de várias pessoas. Eu queria fazer o seguinte, queria propor... Gente, a questão é a seguinte, o Augusto ele está no Sul, assim como a Priscila está em Minas e como o Matraca que entrou e saiu está lá na Bahia. São 3 pontos muito diferentes da gente que está aqui no Rio. E ele vai estar conosco nos próximos 4 meses e a minha ideia é que a gente pudesse pensar, vai estar conosco virtualmente, né? Porque, assim, 0 de contato pessoal. A minha ideia é que a gente pudesse pensar e conversar e perguntar o que a gente pode ter de agregado, de combinação, de aproveitamento dessa experiência do Augusto com a gente. Claro que ele vai ter com a gente também, basicamente na construção do curso, né? Tem um projeto, né, que ele vai trabalhar nesses 4 meses, mas que tem a ver justamente com os pacientes de doença de Chagas e tal, oficinas à distância para os pacientes de Chagas. Mas eu achei que com essa diversidade de experiência de vida, de formação e tal, ele talvez pudesse ser útil para várias outras pessoas do grupo. E aí eu queria deixar aberto para quem quisesse perguntar, sugerir, falar, enfim, sabendo que a pegada principal dele é essa parte de oficinas de teatro, sejam elas virtuais, presenciais, com estudantes. Eu acho que só não tem com um ator profissional, ou tem, talvez tenha também, mas basicamente com as pessoas comuns, quer dizer, é o uso do teatro com pessoas comuns para abordar questões relativas às suas vidas, né? Seja ela em cena, seja ela em vídeo, em filme e tal. Isso que eu entendi que era, digamos, a principal expertise, a principal acúmulo que ele tem, que nós praticamente temos muito pouco, quase não. Alguns têm de um jeito ou de outro, mas a maioria de nós não tem. Então, queria deixar aberto aí para quem quiser fazer pergunta, comentário, enfim, para a gente aproveitar, porque ele não precisa só encontrar comigo, com a Rosane, com a Jaqueline e o Marcelo só nos dias da gente trabalhar o curso. Ele tem um tempo disponível para o conjunto do laboratório. E a última coisa que eu quero é que esse contato fique, digamos, subutilizado dentro desse processo de afastamento que a gente tem. Por isso que eu acho que é importante ele ter apresentado essa história como um todo. Então, alguém quer falar? Posso várias coisas para te perguntar, mas assim, eu fiquei intrigada quando você falou 2 vezes sobre o corpo sem órgãos e você disse que isso era muito caro para você. Explicar. Eu não entendi a sua pergunta. É corpo o quê? Corpo sem órgãos. Você não comentou sobre isso no começo? Sim. Falando sobre corpo sem órgãos, né? E você falou, não sei se é uma expressão sua dizer isso. Isso foi muito caro para você. Isso foi muito caro para a gente. Eu queria entender, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, não sei se isso é uma expressão ou se é alguma outra questão. Fica dificílimo para mim falar de corpo sem órgãos assim tão rapidamente, né? Artaud foi um esquizofrênico, né? Ele era submetido a 10, 15 sessões de eletrochoque por dia,
né? Foi internado várias vezes e deixou uma obra extraordinária para a gente pensar o teatro numa perspectiva mais intensa, né? Um teatro que vá além dos nossos dramas psicológicos, sociológicos, etc. Um teatro que ele chama de o teatro da crueldade, um teatro das intensidades, um teatro que nos ensine a viver numa perspectiva de uma vida mais intensa, uma vida mais potente, uma vida mais corajosa, né? Uma vida transformadora da realidade e transformadora ao mesmo tempo de nós mesmos, né? Então, o conceito de corpo sem órgãos, ele foi cunhado por Artaud. Deleuze retoma essa ideia, né? A filosofia dele retoma o corpo sem órgãos. Mas, fundamentalmente, o que é o corpo sem órgãos? Ele vai dizer, Artaud vai dizer isso textualmente, bom, quais são as funções dos nossos órgãos? Não, sim, Augusto, desculpe, eu conheço alguma coisa. Eu queria saber o que foi isso para você. O que foi esse corpo sem órgãos para você? Que você comentou, gostei da tua trajetória, entendi tua trajetória, mas eu queria saber isso, o que tem a ver com a sua vida? Sei que tem teatro, né? Mas como é que você define isso? Ela trabalha centralmente com um órgão, que é o coração. A Jaqueline coloca o coração como órgão central do corpo e liga isso com a criatividade. Então, acho que é um choque aí que vocês podem discutir. E eu sou médica, eu não consigo entender corpo sem órgão. Para mim, o corpo é o total, entendeu? E não existe órgão sem corpo, não existe corpo sem órgão. Então, para mim Deleuze faz isso, né? Ele fala sobre isso. Então, mas o que foi isso para você? Então, para mim, tem um sentido assim, ó, Jaqueline. Quando eu conheci o Artaud, eu trabalhava nas telecomunicações. Eu era gerente de negócios corporativos. Eu tinha meia dúzia de clientes. Um dos meus clientes era uma sucursal da Rede Globo, chamada aqui no Sul, RBS TV. Eu era gerente da conta da RBS TV em Porto Alegre. Eu tinha uma vida totalmente diferente da vida que hoje eu tenho. Quando eu trabalhava nas telecomunicações, eu não tinha noção do que era inclusão social. Então, eu precisei acessar um outro corpo para sair das telecomunicações e chegar aqui onde eu estou, para trabalhar com parkinsonianos, para trabalhar com populações vulneráveis, com manifestações artísticas populares, com crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social, eu tive que me reinventar, né? Então, o corpo sem órgãos, para mim, é isso, né? E eu fico muito grato de saber que tu está pesquisando, conhecer um pouco da tua pesquisa. Agora fiquei mais curioso para conhecer a tua pesquisa. Semana que vem, tá? Ela está agendada para semana que vem. Tá bem, ótimo. Não sei se era isso, Jaqueline, se te respondi alguma coisa. Respondeu. Tá, respondeu. E a gente, assim, eu acho interessante esse teu trabalho que você fez tanto com os adolescentes, e é isso que eu trabalho com a educação também, e é exatamente isso. Os adolescentes e as crianças hoje em dia, eles não querem nada pronto, né? Não querem que você traga, eles querem poder. Então, a gente não quer fazer a horta, a gente quer fazer um filme. E aí a gente vai induzindo, mas a horta é assim, eles vão se tocando. Mas é legal esse teu gancho, né? De dar esse pontapé realmente do filme e levar essa vontade deles até o final. Depois depois a gente vai conversar mais, e aí queria saber sobre esse teu projeto lá no hospital, que nos interessa por conta do nosso projeto, né? Como é que você fez lá? Assim, como é que foi, na verdade, os resultados, né, dessa peça que você fez com eles e como é que esses pacientes como é que eles reagiram a essa questão?
Como é que foi depois, né, dessa... Posso responder agora ou é depois? Pode, alguém quer falar alguma coisa sobre isso ainda? Peraí, eu quero só, na verdade, fazer um adendo no que ela falou, porque... De repente podia juntar 2 ou 3 questões para não sobrecarregar. Fala, Beto. Na verdade, acho que é dentro disso. Ela falou da... Vocês estão me ouvindo? Baixinho, matando. Tá. Ele está no laboratório, gente. Então, o que acontece? A minha pergunta é mais dentro da parte prática do que você tem feito, e que você disse que está fazendo teatro com o pessoal com Parkinson à distância. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que não deu tempo de você abordar, e explicar como que é feito, porque eu acho que o curso vai muito dentro disso, do que com pacientes também, fazer à distância por internet. Então acho que essa sua experiência vai super contar com o que o grupo está querendo. Aí eu acho que vale a pena vocês falar um pouquinho de como está sendo feito. Tá legal, Beto. Assim, ó, Jaqueline, nós seguimos a vontade dele sem abandonar a nossa, né? E essa é uma coisa importante, né? O fruto é resultado das nossas vontades e do que foi possível construir criativamente junto, no sentido de transformar aquelas ideias nossas e deles em uma coisa real, em um produto, né? Tem um filme, eu posso depois partilhar com vocês esse filme. Com relação à cuidativa, né? Com relação aos parkinsonianos e esse trabalho que a gente vem realizando, o trabalho em si, né, eu costumo dizer isso, né, o espetáculo ele foi único, ele foi lá em dezembro. Nós começamos o trabalho com eles em março de 2019 e o espetáculo foi um único espetáculo, né, e acabou. Então, o processo de criação desse espetáculo, ele é, digamos assim, o centro do nosso trabalho, né? O espetáculo é um produto, né? O que resultou dessa vivência de um ano de constantes encontros com essas pessoas ao longo do ano, e todas as sextas-feiras, na parte da tarde, nos reunindo, ensaiando com eles, né? E nesses ensaios, o aspecto central desses ensaios era partir do ponto, ter como ponto de partida o cotidiano dessas pessoas. O que elas vivem no cotidiano? Quais as dificuldades que elas encontram? Né? Elas têm dificuldades para colocar as calças, para comer, para limpar o bumbum, para escovar os dentes. Né? E então esse processo, ele por si só se basta. Nós não poderíamos não ter apresentado espetáculo algum, mas apresentamos o espetáculo. E, digamos assim, o ganho fundamental desse processo todo, que inclui as oficinas e o espetáculo, o ganho desse processo é que as pessoas se uniram muito, os vínculos dessas pessoas, né? Os vínculos, a amizade é uma coisa que no processo da cuidativa, porque eles são pacientes da cuidativa, né? Eles fazem fisioterapia na cuidativa, tem arte-terapia na cuidativa, tem ayurveda na cuidativa, tem dança circular na cuidativa, tem uma série de outras atividades que estão na cuidativa, que não necessariamente o atendimento ambulatorial, embora tenham médicos, enfermeiros, etc. Esse é o núcleo central, onde iniciou a cuidativa com o atendimento médico dessas pessoas, e pouco a pouco a Julieta começou, as pessoas por afinidade, eu já conhecia a Julieta há muitos anos, ela e o marido dela, chegamos lá também, começamos a contribuir, sou voluntário na cuidativa, né? Eu não tenho vínculo com eles, eu sou um voluntário. Então, o que a gente ganhou foi isso, sabe? E eles, hoje eles sabem que podem fazer um espetáculo de teatro. Isso mexeu profundamente com a autoestima dessas pessoas. Profundamente, num nível profundo, não raso, profundo. Das pessoas melhorarem. A médica e os médicos, enfermeiros que trabalham na cuidativa, dizendo isso, eles dizem isso. Boa, Neiva, por exemplo,
Ela era uma pessoa toda fechada, assim, ela tinha uma postura para baixo, assim, ó, a cabeça para baixo, ela caminhava assim. E, pô, isso para mim, ouvir de uma médica que está cuidando, está acompanhando aquele paciente há tempos, chegar para mim e me dizer, olha, pô, a Neiva é outra pessoa. Ela canta. Hoje nós estamos, então, tentando responder o que o Beto colocou, né? Quando veio a pandemia, foi um choque muito grande, porque eu e a minha mulher pensamos assim, e agora? Essas pessoas que tiveram uma melhora, que estão relativamente bem, diante de um quadro clínico complicadíssimo, né? Mas que melhoraram, né? Dito por elas mesmas, assim, elas testemunham a respeito disso. O que a gente vai fazer? E aí começamos a maquinar, né? Começamos a maquinar. O que a gente vai construir? Vamos ter que criar alguma coisa que não existe. Né? Vamos ter que fazer um outro teatro. Teatro? O que teatro é? Aí nós criamos uma ideia de videoteatro. O videoteatro. Né? Então aí começamos pouco a pouco, porque são pessoas muito humildes. Umas não tinham celular, não tinham celular algum. Algumas compraram um celular assim por conta própria, outras a gente teve que falar com a sobrinha, para a sobrinha fazer uma filmagem, ou o marido, ou a vizinha. E aí começamos um trabalho de formiguinha, né, a fazer contato com as pessoas e ver quem é que podia ajudar. Foi isso. E aí fizemos, então, um espetáculo, né, online, que primeiro foi gravado nos celulares, depois eles mandaram para nós esses pequenos vídeos pelo WhatsApp, e aí nós editamos esses vídeos e aí criamos o vídeo chamado Roda de Chimarrão Cuidativo. O chimarrão é uma prática muito comum aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas sentam de forma circular, um coletivo, né, uma família, um grupo de amigos, e toma o mate, né, o chimarrão. E aí nós tivemos a ideia de fazer essa roda virtual. Então, eles pegam o chimarrão, tomam, aí falam um pouco e passam o chimarrão, e o outro pega o chimarrão, toma, fala um pouco, e a gente foi construindo essa roda de chimarrão cuidativa. Né? Isso já foi depois da pandemia? Sim, foi durante a pandemia. Durante a pandemia. Quer dizer, ainda está, né? A gente chama Sim. Transpandemia, porque não tem o pós ainda. Estamos no trans. Sim, estamos no trânsito. Posta depois para a gente, ou aqui, ou no WhatsApp, o link desses vídeos para a gente dar uma olhada depois do que terminar o seminário. O pessoal pensar aí quais são as ideias que vêm dessa troca. Uhum. Tá? Então, não sei assim, se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Também não sei como é que está o nosso tempo, Tânia. Não, a gente ia fazer de 5 às 6, no máximo até as 6h30. Márcio tem uma pergunta, mas alguém tem questão? Márcio, Rosane e Tiane, então já tem. Vamos fazer as três falas e depois você comenta, tá? Márcio. Não, na verdade, eu queria falar um pouco. Primeiro, eu queria perguntar. Na verdade, o objetivo do Augusto é fazer esse teatro para os pacientes, só para eu entender a lógica. Você que chegou, eu tinha apresentado no início, deixa eu falar de novo. O Augusto vai ficar 4 meses vinculado ao nosso laboratório, dentro do projeto de organizar um curso à distância via WhatsApp para os nossos pacientes, que é um momento novo que a gente começou a experimentar para os pacientes de Chagas, que seria, e aí a gente abriu um curso livre que foi para esse tema, e ele se inscreveu e a gente entrevistou e achou que era uma experiência bem diferente que a gente tem e que poderia somar. É isso. Mas o que eu estou dizendo é que ele está disponível também para outras interações, porque como o curso é muito incipiente e não existe ainda a distância, ele só tem 4 meses, então, assim, é bom que ele faça outras interações com outras pessoas do grupo.
Foi isso que eu falei. Então, Augusto, você tem formação em arte? por isso que eu perguntei. Não. Não. É por isso que eu perguntei, Tânia. Primeiro, eu queria dar uma dica. Você conhece, Augusto, o web teatro? Já viu? Não conheço. Só deixa eu voltar. Marcos, me permite, Anunciata, eu não tenho uma formação acadêmica no teatro, né? Mas eu tenho várias formações, cursos que eu fui fazendo avulso, cursos de extensão, vários cursos ao longo da minha vida. Não, até porque eu estou pensando na questão da interação, como a Tânia disse, né? Eu estou assim, Augusto, a gente não se conhece, né? Eu não sou uma pessoa muito fácil nem muito agradável de lidar. Já vou dando logo meu cartãozinho para você, porque a Ana Beatriz está rindo, porque é aluna, tá? E o Helder também. Mas, enfim, quem me conhece sabe que Mas exatamente precisa entrar na fila para falar e anunciar. Isso Se inscreve. Não, vou deixar você para o final. Peraí. Então, é assim. Tem a Rosane, tem eu, assim, tem a Tiane e você depois. Dá licença, Tânia. Peraí, eu não quero briga, meninos. No grupo de servidores, você perturba, enche o saco com isso. Peraí, Anunciata, peraí. Olha só, vamos seguir aqui a inscrição para a gente não ter briga no grupo, tá bom? Então, peraí, o Márcio estava falando, deixa eu aproveitar e dizer ao Augusto, o Márcio é músico e tem formação em antropologia, tá? Márcio foi embora, graças a Deus. Não, ele está aí, ele vai perguntar e depois a Rosane, depois a Tiane, e depois a você, e aí que eu vou dar a palavra para o Augusto. Vai anotando aí, viu, Augusto, os pontos. Tá bom? Eu vou completar a Tânia. Eu acabei de concluir também o curso de psicanálise agora, Tânia. Opa! Você e Cláudia, né? Como Tânia diz que eu sou perturbada, eu vou me consultar com vocês. Eu vou fechar o microfone dela. Ela já fechou. Ela que fechou. Vai lá. Então, eu estava falando do web teatro, né, que na verdade tem um trabalho interessante que a partir da pandemia está fazendo isso. Talvez fosse mais uma dica para você dar uma olhadinha, porque tem coisas muito interessantes, inclusive releitura de clássicos em formatos menores, né, do teatro. Estou falando isso porque eu tenho estudado um pouco também isso para poder fazer no meu grupo de pesquisa, né? A gente se reúne todas as quintas-feiras, a gente tem um grupo que é multidisciplinar, então a gente tem músico, a gente tem historiadora da arte, tem cantora, tem dançarina, tem escritora, e a gente não tem assim uma atriz de formação, né? nem atriz nem ator, né? Formação completa. Eu até já fiz curso na Cal de ator, mas não diria que eu poderia fazer isso. O que é, Beto? Respeita que eu tenho. Tá bom. Então, Pisando tablado e tudo mais. Eu tenho até registro. Então assim, e aí eu já tenho falei na semana passada eu falei com o Beto, né? Já tenho falado no grupo com algumas pessoas que fazem as atividades e que também, de certa forma, demonstram uma vontade de também atuar, né? E aí, assim, como a Tânia abriu essa possibilidade, a gente gostaria mesmo de fazer convidar para a próxima reunião. Isso. Né? Isso. Fazer uma coisa junto contigo. Está enrolando. Tem mais gente aqui, tem o Beto, tem várias outras pessoas que, na verdade, a gente está tentando montar um núcleo, né? Na verdade, o que eu tento montar no grupo, que a gente tenta é um núcleo de várias linguagens artísticas, né? Mas eu estou observando que tem isoladamente várias pessoas que já fizeram teatro aqui, né? Entre nós, né? De alguma maneira fez, mesmo em escolas, né? Então, vou dar um exemplo. Aqui tem gente aqui da Ritinha, tem outras pessoas, tem gente do CAPES também que fez. Então, a gente está querendo montar alguma coisa e eu estava estudando a linha de web teatro para isso. Mas eu acho que a gente pode conversar nessa tua linha, que é uma linha talvez mais tradicional, mas que está em fase de transição, né? Porque, na verdade, a gente está na web. Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer, a questão do web teatro, e que, na verdade, tem espaço lá no grupo para a gente poder trabalhar alguma coisa em relação ao teatro também, né? A gente já trabalha algumas outras linguagens artísticas, mas o teatro a gente não, porque a menina que trabalharia o teatro seria a Dani, ela, na verdade, ela está fazendo outras coisas nesse momento, ela também trabalhava com saúde mental, mas ela não está, nesse momento, engajada para fazer a parte teatral, e aí ela queria fazer um mestrado, e aí demora mais em termos de elaboração, né? Então, essa é uma questão. A outra questão que eu quero colocar é o seguinte, que a formação sua, Augusto, praticamente abarca várias áreas do LITEB, né? Não só da ciência e arte, mas das terapias também, né? E aí, eu queria até, de repente, promover algum debate, alguma coisa, porque você falou da esquizoanálise, aí,
como a esquizoanálise ela é frontalmente contrária, né, a Freud, e eu sou totalmente freudiano nesse ponto, acabei de fazer a formação, então acho que a gente pode elaborar isso melhor, até para poder porque eu estou começando aos poucos, a gente está no grupo já colocando um pouco a questão, né, a psicanálise nem chama assim, mas da saúde mental, né? E aí a gente, de certa forma, eu no grupo de pesquisa da psicanálise, eu participo de outro grupo de pesquisa de psicanálise, e de certa forma, nesse grupo de pesquisa de psicanálise, as pessoas que são psicanalistas freudianas, né, sua maioria... Chega, Márcio, já falou muito. Calma, mas eu tenho que concluir. Deixa Elas, de certa forma, demonizam um pouco a esquizoanálise. Então, a gente nem chega a estudar um pouco isso. Anunciata, quem está coordenando a reunião sou eu. Ah, tá bom. Entendeu? Então, assim, acho que vale a pena a gente começar a trazer isso, uma vez que... E também, quando você falou das religiões afro-brasileiras, que você trabalhou e tal, você falou do Robson Pinheiro, eu estudei um pouco, né? Ele é um autor, na verdade, da Umbanda, mas ele é um bandista. Então, não estudei o aspecto teológico, nem das práticas dele, mas eu fiz no meu doutorado uma pesquisa de campo com vários terreiros de Umbanda e de Candomblé, né, e relacionando com a saúde, e que a gente via o aspecto antropológico, né, não teológico, como você falou, que é o Robson Pinheiro, ele funcionou como fonte para a gente, né, e não como referência bibliográfica. Mas aí também a gente também chegou a estudar um pouco isso, e tem aluna no grupo de pesquisa também que está estudando, a Tiana, acho que está aqui, ela está fazendo um pouco o trabalho dela na linha, né, da religião brasileira, da performance, da saúde. Então, a gente também tem várias possibilidades de a gente estar trabalhando junto aí. Então, se tiver interesse, se puder, a gente já... Claro. Sua propaganda, já fez sua propaganda. Vamos... Depois vocês combinam outros encontros. Rosane. Oi, Augusto. Boa tarde a todos e a todas aqui. Partindo do ponto de todo o seu conhecimento, da potência que você apresenta, né, de que estudou e da tua vivência, eu queria saber se você já conseguiu pensar, ou organizar, ou fazer um roteiro, pelo menos, de como é que você pode somar com os teus fazeres dentro do nosso espaço com os pacientes. Você pensou nisso? Você tem uma estratégia? Você conversou com a Jaque? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta... Guarda as respostas, que a gente vai fazer a rodada toda. E a outra pergunta é relacionada diretamente à questão das religiões de matriz africana. Eu gostaria de saber se você, para além da teoria, se você teve alguma vivência relacionada a essa religiosidade, e como é que você, se teve, como é que você dá conta disso na sua prática de trabalho relacionado a viver esse mistério? Pergunta difícil. Tiane. Então, tá me ouvindo? Sim. É que, assim, você fez um apanhado geral de Artaud, Boal, passando por psicodrama, e ficou um pouco confuso para mim, por conta do corpo sem órgãos, pensar e perguntar para você, efetivamente, aprofundando a pergunta do Beto, agora, fazendo um corte bem direto, agora, na pandemia, como é que você está conseguindo dar conta das práticas somáticas via online e quanto tempo você está direcionando por dia? Tipo assim, quanto tempo leva uma roda de chimarrão? Você faz essa reunião com todos eles juntos ou você separa 3 de uma vez, 3 de outra vez? Porque, assim, eu sou bailarina e eu estou dando aula online de prática somática. A aula tem no máximo 1 hora. Então, assim, existem algumas especificidades no meu fazer que eu gostaria de te escutar como você está fazendo. Porque é teatro e a minha área de intervenção nesse curso vai ser a dança, porque eu quero colocar ela junto das práticas somáticas. Então, eu estou perguntando como você está fazendo para a gente depois trocar. Anunciata, sua questão. Então, o meu não é nenhuma questão, né? Mas, assim,
tem nenhuma pergunta para fazer para você, Augusto, mas fazer uma observação a tudo que já foi dito, que é assim, eu fico muito angustiada quando eu não consigo enxergar uma potencial parceria, uma potencial chance de desenvolver alguma coisa junto, né? As pessoas, os membros do grupo, aqui do grupo da Tânia, eles todos têm linhas de trabalho, né, muito parecidas. Eu acho que você vem para somar assim enormemente dentro daquilo que Tânia pretende desenvolver com os pacientes, junto com a Jaqueline, com a Rosane, com o Roberto, com o Marcelo, enfim, com os grupos, com os membros do grupo que estão mais perto dela e que estão desenvolvendo essa atividade. Eu caminho por um outro lado, sabe? Então, quando eu te perguntei sobre a questão da arte, a minha formação é uma formação bem diferente, né? Quando o Márcio falou, eu estava ouvindo o Márcio falar e rindo um pouco aqui sozinha, porque o meu primeiro vestibular ele foi para a Escola de Teatro da Unirio, né? Eu fiz a Escola de Teatro da Unirio, aquilo tudo que demanda a entrada na Escola de Teatro. Teste vocacional, né? Na minha época você só ia para o vestibular quando você passava no teste vocacional. Aí era permitido que você fazia. E a nossa escola de teatro era ali na Praia do Flamengo, no antigo prédio da Uni, né? Que era um prédio histórico lindíssimo. Ele havia sido queimado na Revolução de 64 e por dentro ele ainda guardava todas as marcas de fogo, né? Porque os alunos, na época, a União Nacional dos Estudantes, né? Quando a polícia entrou, eles começaram a jogar para o lado de fora todos os móveis, toda a papelada que comprometia. E tacaram fogo no prédio, né? E depois, quando foi transformada a Escola de Teatro da Unirio, eles fizeram questão de manter toda as marcas do incêndio. E eu passei um ano na escola de teatro, eu não queria representar, eu queria fazer dramaturgia, eu queria escrever para teatro. O meu sonho dourado era assim, ser uma... Olha que pretensão. Eu dizia assim, eu vou ser igual a Bárbara Heliodora, né? Eu não queria mais nada, né? Eu só queria ser a Bárbara Heliodora, né? Que era professora da escola, inclusive, de crítica teatral. Mas depois de um ano do ensino básico, eu troquei para a licenciatura em Educação Artística. Completei a licenciatura curta e fui para a museologia, que já era uma coisa que eu queria muito fazer. Então, o meu caminho, ele não passa mais por aí, né? Por questões de arte, por questões de terapia, nada disso. Desculpe, questões de arte no que diz respeito a teatro, tá? Mas sim por outros meandros da arte. Então, eu ouvi você e, por mais que eu me esforçasse, eu estou assim, bem com a cabeça muito cheia. A gente acabou de vir de um evento à tarde que deu bastante dor de cabeça, mas que a gente vai resolver isso, e que eu não consegui ver, nesse momento, uma parceria mais efetiva, né? Eu espero que talvez daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, algumas semanas, eu consiga poder ver, mas acho tremendamente que você vai contribuir com esse grupo, né? E uma coisa que eu observo e que sirva só como uma opinião, um dado para quem vai trabalhar com o paciente, eu fico assim muito irritada quando eu percebo que as pessoas não têm um pensamento muito real na situação do paciente, né? Então, por exemplo, o paciente, para mim, ele é aquele cara que está sentado na sala de espera do hospital e ele não tem mais nada na frente dele, a não ser o próprio celular dele, né? Não adianta pensar em games, não adianta pensar em games que eu digo, não adianta você pensar em jogos de tabuleiro, em interações piriri pororó, porque ele está sozinho numa sala de espera com a única coisa que ele tem na mão, que é o celular.
Então, que se pense em alguma coisa, algum mecanismo que você consiga atingir esse paciente com a única ferramenta que ele tem naquele momento. Seja o grupo de Zap, seja alguma coisa no YouTube, uma construção de um videodrama, ou, enfim, de qualquer outra coisa, mas que você chegue a ele com mais facilidade nesse momento em que ele está sozinho. Sabe? Os grupos de paciente, eles não vão se reunir antes da vacina, não tem jeito. Não adianta a gente ficar sonhando, vamos fazer teatro, vamos fazer, sabe, videodrama, qualquer coisa que implique a presença, não vai rolar. Não vai rolar. Então, tudo que tiver que ser pensado, que seja pensado à distância. E à distância, naquilo que ele tem à mão, você mesmo falou, o paciente com quem você tratou, eles saíram, compraram um celular, né? Porque é a única ferramenta que ele tem. Né? Ele não tem computador, ele não tem rede de internet em casa, ele não tem nada disso. A internet dele está no celular dele. Né? E é por aí que você vai atingir ele. Então, o que eu penso do grupo da Tânia, Jaqueline, Rosane, Roberto, os meninos que trabalham com isso, pensem de forma prática como você chegará a esse paciente cujo único instrumento que ele tem na mão é o celular. Concordo. Deixa eu completar isso para te dar a palavra, Augusto, e depois com a tua fala a gente vai encerrar por causa do tempo, tá? Eu queria completar que você pudesse pensar também em possibilidades de uso dessa tua experiência em relação a pessoas portadoras de deficiência visual ou auditiva, né? Porque se você já tem algum tipo de experiência, não só porque a gente tem alunos que estão num grupo específico assim, como a gente tem contato com pessoas do Instituto Benjamin Constant, tem aqui a Priscila, que trabalha desenvolvendo coisas para cegos. Então, se a gente poderia pensar também em algum tipo de aplicação ou algum tipo de interação para esse público específico. Ou seja, eu não estou mais te guardando exclusivamente para o projeto Chagas. Você já viu que tem vários projetos que podem que podem interagir, e nesse campo de inclusão, talvez a gente possa aproveitar alguma coisa dessa experiência. Nem que seja a experiência de vídeo. Você, talvez, aqui seja de todos o que tem a maior experiência de edição de vídeos, de todos nós. Então, mesmo a Rita, que tem experiência de edição de vídeo, talvez ela não tenha feito tanta colagem, tanta bricolagem aí com pedaços de vídeo como você já tem. Então, eu acho que talvez pelo campo do vídeo a gente consiga um elo comum em várias questões. Agora tem um monte de perguntas para você responder, vai lá. Tá, eu vou tentar. Não sei se dá para unificar tudo. Mas eu nunca trabalhei... Né? Eu anotei. Nunca trabalhei com deficientes visuais e auditivos, viu, Tânia? Mas, como um bom cartógrafo que sou, me considero, tenho um coração aberto, uma mente aberta, né? Para a gente ver o que é possível construir junto. Bom, eu quero falar desse momento da transição do teatro interativo, da cuidativa presencial para o vídeo, né? A gente não sabia o que fazer, início do ano, chegou a pandemia, começamos a fazer o contato com essas pessoas e fazer a roda de chimarrão cuidativa. A roda de chimarrão cuidativa foi construída com reuniões online pelo WhatsApp. Pouco a pouco a gente conquistou o Meet e agora nesse momento a gente já faz reuniões todos juntos, né? Mas no início eram as reuniões no próprio WhatsApp com problemas, tivemos vários problemas, às vezes caíam ligações, as pessoas não conseguiam entrar, foi complicado, né, no primeiro momento. Sempre 1 a 1 ou com mais de uma pessoa? No início 1 a 1, depois, agora nós reunimos o grupo inteiro, né? Mas deixa eu contar uma coisa que está acontecendo bem interessante. No início, nós começamos a montar o vídeo e nós tivemos uma das pessoas parkinsonianas, a Beth, né?
de uma hora para outra, ela não chegou a participar do vídeo, ela participou da apresentação de todo o processo no ano passado, da apresentação do espetáculo no ano passado, mas não pôde participar do vídeo teatro, que eu estou chamando de vídeo teatro, né? Não sei nem, estou dando esse nome, né? E a Beth teve um câncer de pâncreas. E ela faleceu, e o marido dela, o Getúlio, que tinha uma participação, ele não era um ator do grupo, mas ele era muito presente, porque ele ia levar ela, ia pegar ela, e ele acompanhava os nossos ensaios. E o Getúlio foi uma das primeiras mortes por Covid aqui em Pelotas. Achávamos até que era a primeira, mas agora, pelo que nós sabemos, foi a terceira morte na cidade. E a filha dele e o genro dele também tiveram a doença. E o Getúlio, então, quando o Getúlio faleceu e a Beth faleceu, nós estávamos no processo de criação do videoteatro. E aí o que acontece? O grupo ficou muito abalado, né? E aí nós fomos conduzindo isso pouco a pouco e tentando utilizar o instrumento, esse instrumento, né, da roda de chimarrão que é cuidativa, dessas filmagens que eles estavam fazendo individualmente e mandando para nós, falando sobre o que eles estavam fazendo durante a quarentena, né? Nós começamos a mobilizá-los no sentido de desenvolverem atividades criativas que eles pudessem depois, na roda de chimarrão cuidativa, apresentar falar dessas atividades criativas, mostrar essas atividades criativas. E nós, então, fizemos uma pequena homenagem nesse vídeo, que eu vou mandar o link para vocês, a Beth e ao marido dela. Nós fizemos uma homenagem. E aí, uma das atrizes, que é parkinsoniana também, a Neiva, que é uma pessoa extraordinária, um talento artístico, sensível, um coração, sabe? Ela começou a cantar o Pixinguinha e o Cartola para nós. Olha só, eu acho interessante, né? 2 cariocas. Músicas, ela começou a cantar. E esse processo de cantar, ele foi um processo catártico. Ele foi curador. Porque o grupo, ao invés de se acabrunhar, de se fechar, de ficar remoendo aquilo no sentido de um mau encontro, essas pessoas começaram a cantar Cartola e Pixinguinha. E já aparece nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver a Neiva cantando, se despedindo da amiga. E aí o que aconteceu? O grupo começou, todo o grupo, pouco a pouco, de uma forma espontânea, que é o acaso, eu diria o acaso, né? Porque não foi uma coisa que eu direcionei, o grupo espontaneamente começou a cantar esses mestres da música popular brasileira, e começaram a cantar. E nós, nesse momento, nós estamos nisso. Nós estamos fazendo uma bricolagem dessas pessoas cantando, usuários de saúde mental e parkinsonianos, fundamentalmente, começando a cantar, e a gente está produzindo agora um vídeo a partir dessa colagem. Cada um vai cantar e a gente vai juntar e vai fazer um novo vídeo da Cuidativa, né? Então, esse processo é um processo muito lindo, muito potente, né? É um processo de transformação, é um processo de descoberta. Eu queria dizer para vocês, eu não estou fazendo pesquisa nesse momento. Quem chegou atrasado, né? Eu não estou fazendo pesquisa. Então, eu estou muito livre, né? Fazendo extensão. Qual é o teu objeto de pesquisa? Vais usar o Deleuze? Ah, mas quem é que tu vai usar? Eu estou
antropofagizando essas técnicas, eu estou misturando essas técnicas. Algumas coisas são possíveis de misturar. E quando consigo fazer, eu entendo isso como uma coisa muito criativa, um processo criativo, colaborativo, porque eu não estou fazendo isso sozinho. Augusto, eu acho que nesse momento a última coisa que importa, eu acho que para todo mundo, né, inclusive para os que escolheram você para o local em que você está agora, que foi a Tânia, o Roberto, o Marcelo, é qualquer embasamento teórico. Né? O que eles precisam nesse momento é a tua praxis. Né? É isso que é mais importante. Se é Deleuze, se é Foucault, se é Bourdieu, tanto faz. Tanto faz. Esse momento é o que menos importa. Né? Então, ter a certeza de que a tua experiência será um grande compartilhamento com os que estão aqui. Né? E, especialmente, os que estão trabalhando com pacientes. Tá? Não se preocupa com isso, que eu acho que é o que menos importa. Augusto, então, alguma coisa me fugiu aqui. Aí, as atividades que você propôs para as pessoas trazerem para essa roda de conversa, onde surgiu os cantos, foi isso? Uhum. Quanto tempo demora, em média, a roda do chimarrão em si? Assim, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque assim, eu estou tentando visualizar um contorno para a nossa prática. E como você diz que está fazendo ela online, com um grupo, eu estou lhe perguntando quanto tempo ela, em média, está durando para a gente começar a pensar no nosso lugar. Menos de 15 minutos. A roda de chimarrão é uma colagem, né? As pessoas foram fazendo essas filmagens, cada um no seu celular, cada um na sua casa, e foram enviando pelo WhatsApp para nós, que editamos e juntamos essas imagens numa roda virtual. Ela não acontece de fato, presencialmente. Entendi. Ela é virtual. Porque, como está na cultura gaúcha a roda com chimarrão cuidativa, sim, talvez se vocês vissem um filme sem eu falar isso, vocês não iam entender bem. Ela vira uma roda, ela é um bate-papo de 1 a 1 que vai virando uma roda. Sim. Pelo vídeo ela vira uma roda. Eu estou tomando aqui o chimarrão, aí eu passo o chimarrão para o outro. Aí sai, aí vem o outro, pega o chimarrão, toma, sim, fala mais um pouco, passa, vem o outro, e a gente vai fazer... Eu vou mandar, viu, Tiane, né? Podia ser uma bola, podia ser aquilo que a gente faz. A gente faz essa dinâmica. Sim. A gente faz essa dinâmica de passar a palavra, passar a ação. Isso a gente o pode povo fazer. de terreiro passou as FII de conta. A gente fez muito isso. Angola, FII de conta. Já fizemos também. Claro que se fosse com atores profissionais, eu tenho certeza que seria facilmente compreendida. Eu, quando concebi a roda, quando eu pensei na roda de chimarrão cuidativa, porque isso, na nossa cultura, é uma coisa muito forte. Então, nós, gaúchos, nos ressentimos de não fazer isso, porque a gente não pode mais partilhar o chimarrão. Isso é uma inviabilidade. Não tem como. Acabou. Só que as pessoas, de alguma forma, de que forma? É essa que nós encontramos. Né? Entendi. Então, assim, você não conseguiu ainda, por exemplo, efetivamente fazer uma prática de teatro como fazia antes. Acabou. Acabou. Até quando, não sei. Né? Não sei, nós não sabemos. Né? Tá bom. Mas eu gostaria a Rosane fez uma colocação muito importante, eu gostaria de encerrar, Tânia, se tu me permite, mais uns minutinhos. Não estou ouvindo, Tânia. A última fala, depois a gente encerra, senão fica muito tarde para todo mundo. Então, olha só, Rosane, eu sou católico, né? Digamos assim, fui batizado na Igreja Católica, frequentei escola católica, meus pais são católicos, né? Me casei na Igreja Católica, mas minhas tias
a minha mãe, quando nós éramos pequenos, a minha mãe dizia assim, a sessão hoje é aqui em casa. E as sessões eram sessões de umbanda, né? Sessões em que as minhas tias, uma delas incorporava Cabocla Jurema, os Pretos Velhos, né? Pena Branca. Então, faz parte das memórias da minha infância essas sessões em que aconteciam nas casas. As festas de Cosme e Damião. E eu lembro, assim, achava muito estranha a minha tia falando daquele jeito, né? Falando de um jeito que ela não costumava falar, mas eram festas. Era uma família de 7 irmãs, muitos sobrinhos, muitos primos, né? E nós tínhamos na nossa cultura essa, digamos, tanto essa religiosidade de matriz afro, quanto a cristã católica, apostólica, romana, né? A bem da verdade, a minha mãe também era um pouco budista, então ela passou muitas coisas, né? Lobsang Rampa era uma leitura muito forte, minha mãe era uma... Então, nesses 2 últimos anos que eu falei para vocês no início, que eu comecei a me dedicar a essas leituras esotéricas, místicas, né? Uma das coisas que eu fiz foi me aproximar da Umbanda, né? Me aproximar, aqui nós não chamamos de candomblé, nós chamamos de nação, ou de batuque, né? Eu comecei a vivenciar, né? Eu me tornei um frequentador, né, de um centro espírita, umbandista, que tem aqui perto de casa. Então, tentando responder a tua questão, que eu acho muito importante, né, é assim, né, que eu venho vivendo. Eu não considero, para minha vida hoje, eu não considero a religião uma coisa importante, assim, eu não tenho desejo de me tornar um umbandista, ou me tornar um evangélico, ou me tornar um mormon, não, eu já passei por algumas experiências de mergulhar de cabeça na religiosidade, considero todas as religiões importantes, né? Mas hoje muito mais no sentido de uma busca interior, de um desenvolvimento espiritual mais amplo, de um entendimento do que está presente na Umbanda, no hinduísmo, no islamismo, no cristianismo, de ver o que perpassa as religiosidades. É isso que mais me interessa nesse momento, né? E aí eu sou um prático teórico, eu senti necessidade, ao ler, por exemplo, o Tranca-Ruas, de voltar e frequentar e de ter esse contato. Inclusive, essa referência do Tranca-Ruas foi o pai de santo desse espaço que me indicou o livro, né? Então, não sei se te respondo, mas é mais ou menos por aí. Mas, e aí eu te perguntei também, anterior a isso, eu perguntei a você como é que você pensaria um roteiro para um trabalho com os pacientes. Se você já tinha pensado alguma coisa, não, baseado em toda a tua vivência, teu conhecimento, se você tinha alguma ponta para desfiar. Então, o conceito de ciência e arte eu conheci agora. Eu não tinha esse conceito, né? A minha caminhada é uma caminhada acadêmica muito solitária, né? Muito solitária. Os pares, né? As pessoas com quem eu posso falar, dentro dos espaços acadêmicos que eu frequentei, foram sempre pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas. Eu me sinto extremamente confortável falando com um grande grupo de pessoas que eu tenho certeza que minimamente estão me compreendendo, entendendo o que eu estou falando, né? Minimamente estão entendendo, né? Mas eu nem sempre, ao longo da minha trajetória, eu tive esse privilégio. Então, para mim, esse é um privilégio. Então, a primeira coisa, eu estou lendo, né? Faz uma semana que eu comecei, né, que se efetivou a minha matrícula nesse curso livre, que vai até o final do ano.
mas eu estou lendo, pesquisando as coisas as postagens que a Tânia faz, eu vou atrás, eu vou ver o que ela está escrevendo, o que o grupo está escrevendo, porque eu não posso fazer um roteiro sem ter essa conexão com vocês que eu estou construindo nesse momento. Bom, gente, a gente já foi até 6h44, eu acho que... Tânia, só Eita ferro, amanhã ele vai na tua reunião, Márcio. Amanhã ele vai na tua reunião, você já convidou. A questão é a seguinte, Augusto, por que você falou da religião aqui? Não entendi. Vai fazer parte do teu trabalho sobre a religião? Eu não entendi bem essa colocação. Porque, na verdade, assim, essa questão toda da religiosidade, dessa diversidade religiosa, dessas questões das pessoas terem mais de uma religião, né? E não se... Isso aí é assim, a gente trabalha também no laboratório um pouco isso, né? A Rosane também trabalha, a Tiane trabalha. A gente trabalha na lógica da religião como uma cultura, né? A gente utiliza o autor, o antropólogo Clifford Geertz, né? Do livro da interpretação das culturas, e tem lá a religião como sistema cultural, né? Que a gente está pensando. A gente não, que eu saiba, o Ciência e Arte não trabalha religião em nada, né? Na verdade, então, o grupo que trabalha isso é o grupo do Márcio. O meu grupo não trabalha, eu sou ateia completa e não coloco nada de religião em nenhum dos meus cursos. Isso. Porque é muito diverso. A priori é muito diverso e é uma fonte mais de conflito do que de acolhimento. Então... Tudo bem, eu discordo dessa última frase, mas vamos lá. Então, assim no laboratório, a gente trabalha nessa lógica, né? A gente trabalha religião como cultura. É claro que os pacientes, né? Eu já fiz parte do grupo dos pacientes, eles falam mais de religião do que qualquer outra coisa, né? Eles não falam de Chagas, eles falam de religião o tempo inteiro, né? Então, assim... Mas eu não entendi a sua colocação em relação a essas formações que você teve em relação à religiosidade, religião, porque você pretende colocar também nessa parte que você vai fazer com o paciente isso? Eu não entendi bem essa parte. Só isso que eu queria que você colocasse. Acho que ele não pode explicar isso agora, Márcio. Já são 7 horas. Se ele começar a explicar isso agora, a gente não sai daqui hoje, cara. Porque... Não, eu acho que foi mais digamos, um retrato do que ele da trajetória. Eu acho que foi nesse sentido. Falar, gente. Mas é porque se começar com isso agora, a gente não vai ter fim. Assim como Tânia é ateia, eu não levo a menor fé em Pix, em reiki, em posição de mão. Por favor, me poupe. Sabe? Então, quer dizer, tem que respeitar a crença de cada um. É plural, sabe? Então tem gente aqui que leva. Então a gente tem que considerar, não tem jeito. Do mesmo jeito, Márcio, mas você é o que Tânia falou, você carrega para o seu grupo e discute com ele no seu grupo. Gente, calma. Alô, olha só. Meus pesquisadores queridos do meu coração, Anunciato e Márcio, vocês estão dando mau exemplo para os outros alunos. A gente não faz discussão assim, a gente faz discussão com tempo, com calma, com inscrição, com argumento, tá bom? Então, a gente vai continuar. Semana que vem, olha só, o Márcio está vindo nas nossas reuniões e muitos de nós estão na reunião do Márcio também, por causa dessa interface. A gente tem uma interface dos dois grupos. O grupo do Márcio atua com o nosso e várias pessoas do nosso também atuam com o Márcio. Então, todo mundo fique livre para participar das várias reuniões, assim como tem o grupo da Anunciata, que trabalha, né, com a questão de ciência e arte e de inclusão de uma forma muito mais... e de ficção científica de uma forma muito mais focada nisso. Então, só aqui a gente tem 3 grupos de trabalho que permitem muita variedade, tá? Sem contar ali a orientação da Sheila, não vou nem falar nada, Sheila, que fica para o dia do seu seminário, tá? Então, essas reuniões semanais são para a gente se ver, porque a pandemia nos afastou. Elas são para a gente se conhecer mais o que cada um está fazendo e tomando pé de algumas construções que são coletivas. Nem todas as construções são de todo mundo e nem todo mundo pode ficar o tempo todo. Então, a gente está tentando fazer o máximo as reuniões mais curtas para poder ter a presença de todos. Então, eu quero encerrar, tá? Agradecer a presença e a participação de todos vocês. Quero encerrar, tá? Vai ficar gravado e a gente vai botar, né, Rita, no grupo fechado. A gente não conseguiu isso ainda não, mas a gente tem todas as reuniões gravadas, a gente vai botar no grupo fechado. Quem quiser olhar, rever e tal, quem tiver faltado e quiser vir,
vai ser muito bem-vindo, tá bom? Augusto, obrigada pela tua trajetória aí. Foi bem cientista social, falando sem PowerPoint, mas é a cara do cientista social isso, entendeu? E aí a gente vai... Apesar de que você é o do vídeo, né? É o cientista social que trabalha com a imagem. Bota os links para a gente no WhatsApp e a gente vai aproveitar, tá bom? Gente, semana que vem, Jaqueline, tá? Quarta-feira. Beijos a todos. Tchau.